Quem nunca reparou que carro e cinema sempre andaram coladinho um com o outro, né? Desde o Herbie, posteriormente outros filmes como Bullitt, Os Gatões, Velozes e Furiosos, 60 segundos, ou seja, sempre rolou um lance entre automóvel e cinema, né? Eles sempre tiveram um papel de protagonismo em muitos filmes. E poucos automóveis tiveram tanta relevância no filme quanto o Pontiac Firebird, Trans Am, o Bandit, a máquina do filme Smoke and Bandit, que no Brasil ficou conhecido como Agarre-me se puderes. Pois é, muito da fama do Pontiac Firebird se deu a esse filme. Então tá, vou contar um pouquinho da história desse carro do filme, como que ele conseguiu se impor numa época complicada para os grandalhões americanos, beleza? Segura aí! Firebird Trans Am, ele foi um carro que marcou, acho que foi a versão mais acentuada da história desse Pontiac, que tinha um visual muito marcante, principalmente que ele podia ser decorado assim, de forma nem um tanto extravagante, né? Com aquela fênix flamejante no capô, né? Linhas douradas, moldura na grade do radiador ali, uma roda pintada em dourado, ou seja, era um verdadeiro carnaval. E também trazia alguns elementos interessantes, como ele tinha o famoso T-top, com duas placas destacáveis, né, sobre os assentos, e que deixava o carro semi-conversível, tipo um Targa. E o Trans Am, ele tinha um problema, né? O Firebird sofreu com um problema que impactou praticamente todos os muscle cars da década de 70, né? Para quem não sabe, de 74, os Estados Unidos, a relação entre os Estados Unidos e a OPEP deu uma azedada e os fornecedores de petróleo do Oriente Médio começaram a segurar o produto e gerou uma crise muito forte, e essa crise foi fatal para os muscle cars, como Charger, Challenger, Barracuda, o próprio Mustang, que passou por uma metamorfose, um downgrade assustador, assim como os carros da GM. O Camaro se manteve em linha, mas ele foi extremamente estrangulado, e com o Pontiac Firebird não foi diferente. E a solução foi estrangular esses motores com corte de potência, reduzindo a taxa de compressão, usando carburadores de menor volume, e acabou ferrando com todo mundo, e aqueles carros maravilhosos, grandalhões, acabaram ficando muito ruins de dirigir, ficaram mancões, ficaram molengas. Essa segunda geração, que teve início na década de 70, foi até 81, ela chegou a ter, cara, pra você ter uma ideia, versões, cara, que tinham menos de 130 cavalos. E isso aí acabou chateando muito quem curtia muscle cars, e acabou meio que colocando esses carros numa espécie de limbo. Então, e a estratégia da GM foi justamente unir esse carro com o cinema. Botou o carro na mão, os produtores fizeram um papel, fizeram um filme. Você vê que Smoke and Bandit, muito da história do filme é em função do carro, né, das peripécias que aquele Pontiac fazia. O carro pulava ponte quebrada, fazia o diabo, corria, fugia de todo mundo. Burt Reynolds, fantástico naquele filme. Tinha aquele xerife, o Justice, que tinha aquele papel caricato, cômico, mas era um filme divertido, um filme extremamente engraçado, e que deu a esse carro uma sobrevida, deu a esse carro uma publicidade muito boa. Firebird, inclusive, depois fez pontas em Rock 2, uma cena lamentável, né? O Rock compra o carro e sai dirigindo ele todo lesadão, querendo comprar jaqueta, querendo gastar a grana que ele tinha faturado depois daquela luta com o Apollo. Mas isso é outra história. Esses filmes acabaram dando uma projeção boa para esse carro, né? Porque, querendo ou não, ele carecia ainda um pouco de fôlego. Pra você ter uma ideia, o carro do Bandit, esse Trans Am do Bandit, ele entregava algo em torno de 205, de 200 a 210 cavalos, coisa desse tipo, mas que era uma forma de querer demonstrar que os carros ainda tinham chance, ainda tinham mercado. É um carro que teve essa importância, que ajudou a manter a aura dos muscle cars vivos. O Firebird e o Camaro continuaram em linha até a década de 90, depois o Firebird morreu, o Camaro morreu e depois retornou na década passada, aí já com essa carroceria que a gente conhece, né, do Bumblebee. Mas então muito se deve aí ao Trans Am Firebird, muito se deve a Burt Reynolds e ao Bandit. Beleza? Então é isso aí, galera. Pontiac Firebird, Trans Am, o Bandit. Um abraço, cola com a gente. Valeu!